Estamos iniciando mais um episódio do nosso Café com Cássia e hoje temos um convidado muito especial que trata da vida espiritual das pessoas, que é o Pastor Antenor. Muito bem-vindo, Pastor Antenor, ao Café com Cássia, é uma honra e o senhor pode estar se apresentando e contando um pouco da sua história, de como iniciou essa vida de pastor, como é o seu dia a dia, enfim, a gente vai chegando lá. Maravilha! Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Motivo de alegria estarmos aqui e também aproveitando esse momento nas redes sociais para propagar os ensinamentos espirituais. Isso é muito importante. Sobre quem é o pastor Antenor, pai de família, além de pastor também, um profissional onde trabalha, e esse pai na fé para muitas pessoas, para aquelas ovelhas maravilhosas que o Senhor tem nos trazido essa responsabilidade de cuidar. Amém. O pastor Antenor é uma pessoa simples e humilde. Cássia. Isso eu não tenho dúvida, viu, pessoal? Inclusive, todas as vezes que o pastor Antenor tem a oportunidade, passa por aqui, toma aquele cafezinho, lê aquele versículo, né, que é muito importante. No meio das nossas correrias diárias, paramos para ouvir a palavra de Deus, porque também tem que dar espaço, né? Que acima de tudo, o Senhor deve ser acima de todas as coisas. Pastor Antenor, por trás do púlpito, quem é o pastor Antenor? Existe uma profissão? Como o pastor Antenor se transformou em pastor? Meu Deus. Conte um pouquinho da sua história. Pergunta maravilhosa, muito feliz nessa pergunta. Por quê? Quem é o pastor Antenor Por trás do por púlpito. trás do púlpito? Ou quando não está no púlpito, né? Isso eu tenho por um legado de testemunho. Na verdade, eu costumo ensinar para o povo de Deus que ser um cristão dentro da igreja, as quatro paredes, isso é muito fácil para todas as pessoas. Você vai botar sua melhor roupa, você vai estar ali muito bem apresentado, mas fora, né, por trás do púlpito, o pastor Antenor precisa defender alguns princípios que não vai me dar, né, jamais espaço para negociar, né, contra os princípios. Então, por trás do púlpito, eu tento manter também a boas amizades, tentar ser o mais simples possível, por trás do púlpito ser um ótimo pai de família, um ótimo marido também, esposo, companheiro e amigo das pessoas. As pessoas têm uma visão, né, do pastor fora do púlpito, que ele tem que ser também a mesma pessoa que ele é lá no púlpito, e a gente tem que equilibrar as coisas, tornando a dizer que a gente não negocia princípios e valores. Mas o pastor Antenor, por trás do púlpito, ele também carrega os princípios que lhe foi ensinado. Amém. Pastor, quando o senhor sentiu que gostaria de ser pastor, na concepção das pessoas, e até na sua, talvez fique mais fácil explicar, foi algum chamado ou foi algo realmente planejado que sentiu no seu coração o desejo de ser pastor? Dona Cássia, essa pergunta é outra brilhante, né? Pois trazemos uma clareza a pessoas que na caminhada vai almejar, né, estar naquela cadeira pastoral. Não é fácil, pois além de sim carregar um chamado, existe a preparação espiritual, e aí o próprio Deus ele vai trazer isso de forma clara para a sociedade concernente àquele que assim foi escolhido para estar ali. Eu comecei a amadurecer mais essa ideia sendo dita pelo próprio Deus no percorrer da caminhada. A caminhada não foi fácil, mas eu acredito que deverá ter outras perguntas concernentes a este momento, mas respondendo esta pergunta, não foi algo que eu planejei ou
eu almejei, não, hoje eu estou na igreja e eu quero ser um pastor. Não nasce assim, não funciona assim. Precisa, sim, além de tudo, ter uma aceitação de Deus para com aquela pessoa. E aquela pessoa entender, né, esta grandeza dada pelo próprio Deus. E aí vai ter que defender, né, aquele chamado e entender o seu propósito. E aí entra a questão, sim, uma vez que isso fica claro, também o pastor precisa se preparar para assumir, né, esse papel tão importante diante da sociedade. Especialmente porque o cristão ele já tem uma vida mais regrada, né? Ele já tem uma vida mais restrita a várias situações, e o pastor, a responsabilidade dobra, porque além dele ter uma vida regrada e restrita, ele deve ser um exemplo para as suas ovelhas, né? Maravilha. E muitas vezes o pastor ele passa por muitas situações e críticas, né, que a própria sociedade impõe, por alguns exemplos de alguns, né, que sai da conduta, né? E como que o senhor lidar com essas situações? Uma pergunta sobre as críticas. Sobre as críticas, sobre a conduta de um pastor, sobre o quanto atrapalha quando, por exemplo, a gente vê várias reportagens sobre Sim. desvio de conduta de pastores em relação a várias situações, né? Agora, inclusive, eu presenciei uma reportagem onde dizia que o pastor e a esposa mantinham uma pessoa em cárcere privado em situação de extrema negligência, né? Que inclusive a pessoa chegou a óbito por conta de maus tratos e falta de alimentação. Não sei se o senhor conseguiu acompanhar. E fora que algumas igrejas, né, do nada surgem os escândalos. E como é que o senhor consegue lidar com isso? Lembrando que cada caso é um caso, né? Não generalizando, porque hoje em dia a gente vê vários tipos de igreja, né, denominações. Sim, claro. E o importante é a gente buscar a palavra de Deus, não importa onde. Isso. Mas como que o pastor lidar com certas críticas que houve? Porque não é só bênção, né? Não, realmente, dona Cássia. Nós muitas vezes nós passamos por por certas situações, né? Exato. Que por conta de alguns espelha na própria pessoa, né? Pois bem, dona Cássia, há situações e situações, nós seres humanos precisamos estarmos em constante vigilância. Verdadeiramente, o próprio Cristo já tinha dito em sua palavra que o nosso espírito, ele é pronto, porém a carne, ela é fraca. E a gente precisa entender que se a gente focar e se deixar cair em tentações, haja vista que essa pessoa ela não irá conseguir se manter de pé. Veja bem, vou abrir aqui a Bíblia em João 8:32, que é um versículo muito conhecido da igreja, que diz então: conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Essa palavra, uma vez que a gente larga o momento da ignorância, que é quando nós não conhecemos, mas em contrapartida também eu quero deixar aqui que nós acreditamos que uma pessoa que erra e que há um arrependimento, onde há o arrependimento, este do coração, do fundo da alma, há uma aceitação de Deus. Obviamente que tem situações que o ser humano vai ter a dificuldade de querer perdoar aquela situação, e aí surgem essas críticas e a gente temos que estarmos preparados para isso. Eu não posso colocar todo o corpo, né, todos os pastores dentro do mesmo contexto, mas que temos que estarmos preparados, sim, porque a gente vai ter que ter aquela questão de saber apacentar, saber instruir pela palavra, que aquela vida, depois de um erro tão grave, tão absurdo, vai precisar sim
de uma ajuda e que se arrependa de verdade para que sim torne a ter aceitação dos céus e venha a ter uma vida aí realmente dentro da vertente desse versículo que acabamos de fazer menção, né? Conhecereis a verdade, E a verdade vos vos libertará. Que a gente libertará. não venha estar se inclinando para esses erros aí absurdos que têm acontecido. Pastor Antenor, imagino que quantos anos pastoreando já? Pastoreando, haja vista que já estamos aí pastoreando já há quase uns 8 anos, Sim. pastoreando, né? Mas na caminhada já estamos aí quase 17, 18 anos como evangélico, para a grande honra e a glória do Senhor, porque a caminhada, Cássia, ela tem os seus degraus. A gente vem ali caminhando com esses degraus até chegar, voltando para aquela pergunta, que não é, né, algo que é planejado pela gente, Sim, mas é a um chamado de Deus. trajetória, Deus vai agregando esse chamado e levantando os seus líderes para assim cuidar do seu povo. Então, verdadeiramente, há uns 17 a 18 anos como evangélico, pastoreando aí 8, 9 já, aqui estamos no campo aqui do bairro de São Jorge. Iremos fazer esse ano 5 anos eu pastoreando aqui o bairro de São Jorge, nesse campo aqui tão abençoado que me acolheu. Amém. Pastor Antenor, e no meio desses anos, né, já pastoreando, qual foi o maior desafio que o senhor encontrou dentro do próprio ministério? Uau, essa pergunta aí, ela mexe comigo muito, e se a minha esposa estivesse aqui, ela está trabalhando, então eu estou de folga hoje. Mas continuamos trabalhando, né? Maravilha, essa pergunta ela é um impacto muito grande, por isso que eu falo para a senhora aqui, para todos que estão aqui acompanhando o Café, né, o podcast Café com Cássia. Pois bem, isso aqui já encaixa dentro do chamado. Vamos lá. Eu tive que largar uma vida que eu tinha em outro bairro, a qual eu não pagava aluguel, e tive que vir para o campo de São Jorge para pagar aluguel e cuidar da obra também. Então, realmente, a maior dificuldade que eu posso lhe dizer, humanamente falando, é você abrir mão de uma estabilidade pela fé, acreditando e sendo convicto que Deus vai suprir as necessidades. E Ele tem feito o que Ele nos prometeu. Mas, de antemão, realmente você juntar a família, sentar e dizer, olha, a gente está indo, porque nós aprendemos que o Senhor irá cuidar de cada um de nós. Então a família, ela vem junto com esse chamado. Já visto que a minha esposa é missionária, meu filho hoje é o baterista da igreja, Débora, princesinha, faz parte do Grupo Celeste. Então a família, ela entendeu o chamado, né, do pastor Antenor. Essa foi uma dificuldade a ser vencida. Abrir mão. E outra, dona Cássia, eu tinha uma barbearia também. Eu tinha uma barbearia. Então o senhor era barbeiro? Ainda sou, tenho essa. Não exerço, né? Mas enfim, essa é uma das profissões. Mas então seria uma outra opção de renda, né? De renda. Porque o senhor, claro que a sua renda não é da igreja. Isso. A igreja é muito importante lembrar que, inclusive, algumas pessoas até criam polêmicas em cima dos dízimos e ofertas. Porém, temos a plena consciência de que é o que ele falou. Ele saiu de uma estabilidade para colocar a igreja num local onde pagaria aluguel. E o dízimos e as ofertas, elas nada mais são do que mantenedor das atividades da igreja. Não é isso, pastor Antenor? Maravilha, o dízimo e a oferta, inclusive, foi um assunto tremendo que a gente abordamos do culto doutrinário, né? O culto de ensinamento, que é todas as quinta-feiras, aproveitando o momento, às 19 horas. Então, aplicamos ali um estudo sobre ligado ao dízimos e às ofertas. Verdadeiramente ajuda em vários aspectos, não só na questão também da matéria física em si, as despesas físicas, mas também como em caso de ajudar um membro se estiver realmente precisando de uma ajuda. Necessitando, né? A gente não consegue ajudar todos, pois a igreja que o pastor Antenor pastoreia é uma igreja simples e humilde, a gente não tem esse recurso todo, mas a gente já ajudou muitas vidas e graças a Deus por isso.
Muito bom falar sobre o dízimo e oferta. Quem sabe um outro podcast aí a gente traz um negócio mais aprofundado, mais detalhado, porque aqui realmente exige apanhados bíblicos para a gente caminhar, e cada apanhado bíblico leva a outro, e a gente precisa discernir isso mais profundo, mas abrir mão também desta barbearia, e até dentro dessa caminhada, eu tenho dito para a esposa missionária que se Deus nos colocar um ponto, colocar a barbearia, a gente vai lá, a gente avança, mas Deus fez de outra forma, pois assim Ele faz como Ele quer. Tendo em vista que hoje, inclusive, o senhor trabalha, né, tem um emprego... É como a gente estava conversando, né? Por trás do púlpito existe um ser humano. Um ser humano. Que eu posso chamar de antenor, né? Na igreja é o pastor antenor, fora dele é o antenor. Então, assim, eu continuo chamando de pastor, né? Mas maravilha. Pelo direito que me é reservado, pela educação. Mas eu digo que por trás do púlpito, né, existe um antenor, uma pessoa que tem família e que, inclusive, eu iria fazer uma pergunta sobre como a família lidar com isso, mas já entendi que a esposa é missionária, o filho já faz parte da banda de música da igreja, assim como a pequena também compõe o conjunto das crianças. Então, a família toda já abraçou, né, a ideia e todos, consequentemente, já servem ao Senhor. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Como é que o senhor vê o papel da igreja hoje na sociedade atual, né? Tendo em vista que estamos num mundo onde as pessoas, quando param, estão voltadas e focadas tão só e somente para as questões instagramáveis, né? Para o Instagram. E quanto mais o tempo passa, mais algumas pessoas, não só por estarem presentes frequentemente em rede social, mas também por trabalhar, né, ter uma demanda grande de jornada de trabalho e muitas vezes deixando as coisas de Deus de lado. Então, como é que a igreja hoje, como é que a igreja representa esse papel na sociedade atual? Glória a Jesus, essa pergunta é maravilhosa, né? A igreja em si, ela tem que ter essa visão na comunidade. A comunidade precisa saber que ali tem uma igreja. A igreja, Cássia, na maioria das vezes, ela serve de hospital para cuidar, né, para curar, para sarar. E vai chegar pessoas que vai procurar a igreja naquele momento de socorro e Deus vai suprir, vai fazer um grande feito, porque uma alma vale muito para os céus. E vai acontecer que aquela vida, como a senhora bem disse, por outros fatores, vai colocar nessa grandeza como se fora, não sei se um segundo plano, terceiro plano e assim sucessivamente, mas não o primeiro. É porque nós temos que amadurecer essa ideia de que Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 por diante, vai falar concernente ao tempo. E olha que interessante que segue a narrativa que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Porque eu agrego todo esse tempo para o que eu quero e abro mão do tempo que eu preciso agregar para o Senhor. Então, o papel da igreja na sociedade, na comunidade, é este. É deixar claro para eles que não importa a situação que eles estão ou estejam, a igreja vai sempre estar ali, abraçando a comunidade. E eu entendo que o papel da igreja nessa missão verdadeiramente é isso. Não importa quem vai ter mais, quem vai ter menos, quem está mais bonito, quem está menos feio, não importa isso. O que importa é que a igreja vai estar ali. Esse é o papel da igreja. Já pegando um gancho nessa pergunta que eu acabei de lhe fazer, nós temos hoje uma juventude totalmente voltada às atividades... Peraí, vou refazer. Nós temos hoje... Peraí. Pastor Antenor, já pegando um gancho nessa pergunta que acabei de lhe fazer, gostaria de lhe fazer outra pergunta também associada a essa, né? Vamos falar um pouco dos jovens. Maravilha.
esse mundo que estamos hoje, né, os jovens eles estão totalmente voltados às tecnologias. Como é que o senhor consegue hoje manter os jovens engajados na sua igreja, de forma que contribua numa banda de música, tocando um instrumento, que presencie aos cultos, estejam sempre marcando a presença? Dona Cássia, vivemos uma era tecnológica e a igreja precisou entender isso. E a gente percebe que a internet ela contribui muito para distorcer o que a igreja ensina. E os jovens, eles têm a inclinação para não ter esses cuidados, né? E a igreja entendeu isso e tenta ser criativo, sem perder a essência. Trabalhamos, né, com alguns jovens aqui da comunidade, alguns não estão mais conosco, mas que a gente continua orando para que esses jovens retornem e façam parte, né, desse grupo maravilhoso. E a gente precisa, sim. Eu tenho um casal, né, que são líderes dos jovens aqui da igreja, o diácono João, diaconisa Ariana, abraço para vocês, maravilha. São maravilhosos. E eles ali são também líderes do Ministério de Louvor e líderes dos jovens também. E a gente senta, a gente conversa, olha, meu diácono, o que é que a gente precisa entender aqui? Porque eles são jovens. Sim. E a gente está aí com um trabalho que iremos colocar em prática, Dona Cássia, de pegar os jovens e com eles ali no Marco do Corais. Levar um violão, fazer um acústico, evangelizar um povo ali. Lógico que nós sabemos que a comunidade precisa ser evangelizada também. E a gente vai trazendo essa maneira de deixar eles juntos, nesse perfil, né, de um bom diálogo. E realmente encontramos coisas na internet que infelizmente coloca a vida de jovens em risco. E estaremos sempre no fator de oração, Dona Cássia, porque é muito sério isso. Internet tem pessoas se passando por jovens sem ser jovem, marcando situações e colocando vidas de jovem em risco. Lógico que, Dona Cássia, dentro da igreja é uma coisa, o pastor e os líderes conseguem ajudar, mas fora a gente precisa de um apoio maior da família para coibir tais atitudes. Pais, vocês aí. É isso aí. Pega um momento, vai lá, dá uma fiscalizada no celular do teu filho, vai lá ver com o que ele está falando, ver qual jogo ele está jogando, ver se esse jogo é online, se tem pessoas envolvidas. Façam a parte de vocês, tá bem? E aqui, com a nossa parte, a gente vai estar sempre sendo criativos. Sempre que a gente pode, leva os jovens para fazer um lanche, a gente vai agora fazer umas outras atividades fora da igreja, mas juntos com eles. Sim. Porque eles são jovens, eles precisam também ter esses momentos, Dona Cássia. Mas a importância desse trabalho com os jovens. Inclusive, essa semana teve grande repercussão em todos os meios de comunicação, né? Sobre aquele jovem de 14 anos que assassinou os pais, que assassinou o irmão. E isso foi consequência, né, de muito jogo, né? Ele era viciado em um jogo. E às vezes a gente olha, é inofensivo, né? Ver os nossos filhos jogando, mas não se atenta ao grau, né, de Exato. influência que o jogo pode trazer. E quando acontece uma situação dessa, nós somos pegos de surpresa. E eu que tenho um filho dessa idade, me preocupou um pouco, porque muitas vezes eu chego no quarto, ele está trancado no quarto, diz, não, mamãe, estou jogando, mas eu, como mãe, me sinto na obrigação de abrir a porta, entrar, sentar, participar um pouco do jogo, para ver o grau de periculosidade, né? Porque essa idade, essa é a faixa etária que hoje é mais trabalhosa, né? Eles estão formando uma personalidade, saindo da adolescência e entrando na juventude. E não só com questões de jogos, mas com questão de namoro também, né, pastor? Porque hoje os meninos de hoje estão se tornando pais mais cedo e isso é preocupante. Então, pais, acompanhem seus filhos, né? Levar para a igreja também é muito importante porque trata o lado espiritual e o acompanhamento no geral, né?
deve ser prioridade na vida dos nossos filhos. Não é isso, pastor? Glória a Deus. Pastor, deve existir na Bíblia uma passagem, né, que lhe marcou em algum momento da sua vida, um versículo que lhe acompanha como um hino, né? Todos nós temos um hino da nossa história. Eu tenho a minha música, quando eu ouço, me faz recordar algo importante. E o versículo é a palavra de Deus, é o alimento espiritual. Me diga aí qual foi um versículo que lhe marcou em uma de suas trajetórias. E, por favor, leia, para que a gente possa ouvir. Maravilha. Você observou que eu fiquei um pouco emotivo com Sim. essa pergunta. Essa pergunta, ela me recorda do momento que eu passei na minha vida, que eu estava praticamente morto tendo HGE. E ali eu estava em coma e o decreto era que a família tinha que aguardar a pior notícia. E passei um mês em coma no HGE, mais de 90 dias lá dentro. Saí dali, da cintura para baixo, princípio de atrofiamento nas duas pernas. Fiz um processo de 3 cirurgias na coxa direita, em cima do joelho. E foi difícil esse momento, porque o médico tinha dito para mim, depois que eu recebi alta, que eu iria ficar 3 anos sem andar na cadeira de roda. Aquilo foi um impacto. E quando eu saí daquele HGE na cadeira de roda, eu disse: eu preciso ir para uma igreja. Eu quero caminhar com Jesus. Não quero mais viver tudo que eu vivi para poder parar aqui dentro desse HGE. E me levaram para a igreja na cadeira de roda. Quando disse até alguém para Jesus, eu levantei minha mão na cadeira de roda. Amém. 3 anos, dona Cássia, para eu poder voltar a andar. Ali tive uma situação de me ligar o pão na porta de casa, em cima de uma cadeira de roda. E quando eu fui para a igreja na cadeira de roda, eu recebi uma palavra que o próprio Deus estava me levantando antes do tempo que o homem tinha andado. O homem tinha andado 3 anos. E eu ouvi que Deus ia me levantar antes. Só não sabia que era com tanta pressa. Com 6 meses ele me colocou de pé. Quando eu tive uma oportunidade numa igreja que hoje eu faço parte da Assembleia de Deus Poço das Ovelhas, liderada pelo meu pastor presidente, Jonas Conceição, sua esposa, a missionária Valéria, meu pai e minha mãe na fé. Ele me deu a primeira oportunidade dessa igreja, lá atrás, numa outra igreja que a gente frequentava. E ali, a palavra que Deus me deu foi essa primeira palavra. É por isso que eu me recordei desse feito. E ali, quando ele me deu essa oportunidade, que eu abri a Bíblia, foi nos Salmos 125. Confiam no Senhor, serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E a esse Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Esse Salmo, ele bateu forte dentro de mim, quando eu precisei confiar nesse Senhor. Era para eu desistir de tudo. Eu não estaria aqui. Mas esse Salmo 125 me ensinou a confiar no Senhor todos os dias da minha vida. Então, o versículo do Salmos é o verso, primeiro, os Salmos 125. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para todo sempre. Esse é o Salmo. Foi a minha primeira palavra que eu li na igreja. Primeira palavra que eu li na igreja, até hoje, ser um pastor, precisei ler essa palavra lá atrás, isso há quase, meu Jesus, 15, 16 anos lá. E assim, pastor, o senhor, uma coisa interessante, né, que as pessoas às vezes me olham, né, e talvez até me julguem pela minha aparência, por me ver nas redes sociais, mas no fundo, eu sou uma pessoa muito temente a Deus. Eu tive uma experiência com Deus, já tive várias experiências, na verdade, né? E numa delas, o senhor estava falando que até se emocionava, eu também. Meu Jesus. Eu passei uma fase muito difícil da minha vida, alguns anos atrás, né? E quando aconteceu, eu fiquei desesperada. Eu peguei o meu filho, pequeno ainda, um bebê, coloquei no carro
E fui em várias igrejas para um ciclo de oração, porque eu sempre estive em ciclo de orações, quando eu era bem menor, né? Minha avó me levava para a igreja, e nessa circunstância Deus falava, usava pessoas e eu via. Então, nesse momento que eu passei da minha vida muito difícil, né, que eu nem gostaria de relatar, mas eu fui para umas 2 igrejas, encontrei a porta fechada. Meu Deus. Não tinha culto no momento que eu precisava ouvir a palavra. Então, eu saí do local tão frustrada, até chorando, né? E pronto, do nada, fui para casa. Quando foi no mesmo dia, né? Na época uma cunhada me ligou e disse, vamos dar uma volta de carro, sair um pouco de casa, desaparecer um pouco. Eu disse, vamos. Então, quando eu entrei no carro, ela disse, vou botar um louvor para tocar. E o louvor que ela colocou foi exatamente o que eu precisava ouvir. Ou seja, Deus, ele usa quando quer e onde quer, né, assim? Então, o louvor, ele foi como uma flecha no meu coração. Então, ali eu descansei no Senhor e deixei o Senhor trabalhar, né? E hoje não é diferente. Sim, reconheço que quando eu fui uma pessoa mais humilde, lá atrás, quando eu não tinha nada nem ninguém, eu acordava de madrugada, eu orava, eu jejuava com frequência e Deus, ele me respondia com muita pressa. Em várias situações da minha vida eu fiz um jejum, né, que as pessoas sabem, né, e é um meio até de testar a nossa fé, fazer um propósito com Deus, inclusive não só um propósito como fazer um voto, né, você mais direto, fazer um voto e aí é com você e Deus, as pessoas não precisam saber, né, e o Senhor, ele responde, né, e falo hoje que hoje eu busco menos, talvez por conta das minhas atribuições, que não é desculpa, né, pastor? Porque a gente precisa, sim, ter o lado espiritual, principalmente quem leva uma vida muito corrida, né? Então, muitas vezes o pastor Antenor chega aqui, eu vejo pelas câmeras e estou aqui com uma pilha de problemas para resolver, mas quando eu ouço a voz dele, digo, opa, o pastor Antenor, Aleluia. não, o pastor Antenor pode entrar e ler o versículo, porque Maravilha. eu estou precisando ouvir. E eu sou muito humilde em falar, né? Que lá atrás eu buscava mais a Deus, quando eu não tinha nada. E hoje que eu tenho tudo que supre as minhas necessidades, assim como tenho as minhas obrigações, que não são poucas, né, pastor? Para que as pessoas entendam o que eu estou querendo transmitir, eu busco menos. Mas mesmo assim, o Senhor, ele não me desampara. E nos momentos mais difíceis da minha vida, o Senhor me surpreende. Então, assim, Deus usa as pessoas, e a gente só precisa dar lugar, não é isso? Maravilha, então já carrega esses salmos aí, o 125, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala. Então pode vir qualquer coisa sobre nossas vidas, a gente confiando no Senhor, dificilmente seremos abalados, a gente pode sentir, mas o Senhor estará conosco para nos fortalecer. É verdade. Pastor Antenor, falando sobre fé, né? Sobre fé, conte-nos uma experiência sua, que o Senhor conseguiu usar a sua fé, né? E o Senhor lhe deu uma resposta de imediato ou depois, mas que o Senhor lhe respondeu de acordo com a sua fé, porque é muito importante que as pessoas mantenham a fé, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a convicção daquilo que se espera. Exato. Maravilha. A gente pode até não estar vendo nada, mas pela fé nós estamos convictos que o próprio Deus irá movimentar os céus em favor dos seus. Então nós cremos dessa maneira, pela fé, a gente já alcançou a nossa vitória. Sobre algo que eu preciso, a gente tem, todos os dias a gente precisa, né, estar com essa fé ativada, pois o justo viverá pela fé. Mas já vista que eu tinha uma causa na justiça, uma época, e eu estava desempregado. E ali foi muito interessante, eu tinha acabado de conhecer a intimidade de subir monte. E eu disse, eu vou fazer aqui desse monte. A senhora falou do voto, né, do propósito, então eu vou fazer esse propósito com Deus aqui no monte. Eu quero ter essa clareza do que eu tenho ouvido acerca das pessoas
comentando a busca da intimidade no Monte Sagrado, buscar um momento mais reservado entre você e Deus. E ali eu fui. Eu lembro que eu cheguei de frente com uma árvore. É coisa de doido. As pessoas olham para mim. Meu Deus do céu. Eita Jesus. Mas enfim. Aí eu olhei para aquela árvore. Parecia que eu estava conversando com o próprio Deus. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Eu tenho essa causa. E foi forte quando a senhora disse assim: é com você e Deus. E é desse jeito. Enfim. Ali eu disse: Senhor, se o Senhor colocar a tua mão, teu filho está desempregado, mas eu tenho esse valor para receber. Eu quero dizimar, ofertar em 2 igrejas, a que eu congregava e uma outra que abriu as portas para eu estar sempre pregando lá. O povo me acolhia, gostava, né? Na época eu era evangelista, e ali eu sei que passou uma semana eu recebi a boa notícia, né, que tinha sido liberado aquela verba, aquele dinheiro que estava travado e retido. É por isso que quando a gente ora, a gente levanta aquele clamor: o Senhor está destravando, está desbloqueando, é por conta dessas coisas. E aí Deus destravou o negócio. Aí eu fui orar. Aí aquela sensibilidade do Espírito Santo, Deus disse: agora faça a sua parte. E ali pela fé, né, eu fiz aquele voto e Deus me deu a resposta. Então eu usei da fé lá no monte e Deus me respondeu, porque ele viu que eu estava tendo uma sinceridade de coração para com ele. Aqui é outro tema importante, né? Mas enfim, ali eu fui lá, dizimei na igreja, e quando eu fui pregar nessa outra igreja, eu levei também a oferta lá. Rapaz, o pastor ficou maravilhado quando ouviu o testemunho que eu dei sobre isso, e ali aumentou a fé dos demais também. Para poder, você precisa saber usar a sua fé. Você precisa saber usar essa fé. De que adianta eu falar que creio descrendo? Eu não estou usando a fé. Então a gente precisa entender que quando a gente mantém a nossa fé, o próprio Senhor mantém também a sua fidelidade conosco. É por intermédio da fé que a gente vai alcançar a nossa vitória. Sem fé, é impossível, né, agradar a Deus. A fé também, a fé é uma obra, né? Você precisa ter essa obra de fé. Se você não tem essa fé, ela é uma fé morta. É verdade. Pastor Antenor, qual conselho o senhor daria para aquela pessoa que está precisando, na verdade necessitando, ter uma vida espiritual, né? Um contato maior com Deus, tendo em vista que o pastor ele não é só pastor de uma igreja, mas em muitos casos o pastor ele também serve como um psicólogo, né? Porque as pessoas lhe procuram para desabafar, pedir um conselho, uma orientação, casais. Maravilha. Qual conselho o pastor Antenor daria? Já conversamos sobre a importância da igreja na comunidade. É você saber com quem você vai buscar esse aconselhamento. Essa pergunta ela é muito interessante. Isso serve para quem não tem uma vida, né, cristã, que não tem até como se for uma religião, mas saber com quem você vai buscar esse conselho. Costumo dizer que nem todo mundo está preparado para lidar com as suas batalhas, com as suas lutas. Então, a igreja em si, uma liderança e também, claro, saber em qual, né, igreja você está buscando esse aconselhamento. A igreja compromissada, né, com a palavra, com a verdade, ensina, né, o que está escrito, como tem que ser apregoado. Então, saber com quem irá buscar o conselho fará total diferença. Então, o conselho que eu dou é: busque se aconselhar, principalmente com quem tem uma vida em comunhão com Deus, porque nunca lhe dará um conselho errado, e sim mediante a palavra do Senhor. Amém. Pastor Antenor, qual o maior sonho que o senhor ainda deseja realizar como pastor? Olha, dona Cássia, como pastor, eu até conversei com o nosso diácono João sobre essa vertente, certa feita, sobre
por intermédio dessa subcongregação, que a nossa sede é no bairro do Poço, temos uma outra sub lá em Japaratinga, da Assembleia dos Poços das Ovelhas, liderada, né, no modo geral, pelo nosso pastor-presidente Jonas Conceição, mas somos subs da sede. Eu digo que é um sonho, como pastor, poder ter subs dessa sub que eu pastoreio. Por intermédio da sub, ali no bairro do São Jorge, surgiram outras subs por intermédio dessa sub. Fundar outras subs, congregações, ajudar a Assembleia de Deus Poço das Ovelhas a crescer, porque eu sei que tem compromisso com uma liderança maravilhosa que está sempre abraçando, né, as vidas. E a nossa função aqui é esta, abrir novas igrejas para que outros bairros possam, assim, poder aprender um pouco mais, desfrutar também das riquezas dos céus, que não é só com algo financeiro, mas com algo espiritual. É isso que a gente quer trazer para o povo. Então, quando chegar nesse momento, eu quero poder compartilhar com a senhora. Olha, surgiu uma outra sub dessa sub aqui, mais embaixo, Jacarecica, Tabuleiro, surgiu daqui. E a senhora, e junto com esse bairro maravilhoso, eu creio que irá contemplar junto conosco, falando, né, o assunto anterior sobre a fé. Aqui está mais uma fé usada pelo pastor Antenor, que eu creio que assim será feito, em nome de Jesus. Amém. É algo que eu quero muito ter esse privilégio de assim conquistar, como pastor, poder abrir outras subs partindo da sub. Certinho. Pastor Antenor, apesar do senhor ter uma certa instabilidade já aqui, né, o senhor é pastor da comunidade, mas é como o senhor disse, né, existe um pastor presidente, né, do Poço das Ovelhas, e eu acredito que o senhor seja subordinado a ele, né? Sim. E de toda forma, se hoje ele chegasse, pastor Antenor, o senhor precisa mudar de comunidade para que faça um novo trabalho, né, para que levante um novo templo em algum local mais específico, qual legado o senhor estaria deixando aqui para a sua comunidade do São Jorge, né? Tendo em vista que o senhor é uma pessoa muito bem vista aqui na comunidade, inclusive por mim, né? Obrigado. Essa pergunta, a visão da Assembleia de Deus Poço das Ovelhas, cada ministério tem a sua visão, a sua maneira de trabalhar. A gente não trabalha nessa visão de locomover um pastor de um campo para outro campo. Mas que se um dia viesse a acontecer, a gente teria que estar preparado. E respondendo à questão do legado, o legado é o que eu sempre gosto de ouvir das pessoas que conhecem o pastor Antenor e sobre a coerência que o pastor Antenor tem quando se trata dos princípios a serem defendidos. Né? Já falei aqui nesse podcast que eu não negocio, né, princípios e valores, são inegociáveis. Mas várias pessoas já me abordaram querendo que o pastor até mude a visão, né, desse lado coerente da verdade, que algumas pessoas têm uma dificuldade em, a senhora falou na questão de subordinado, né? Nós estamos ali, tem uma hierarquia a igreja, e o princípio do crescimento é a obediência, é você ser obediente. Então, assim como eu quero que as ovelhas aqui na sub do bairro de São Jorge tenham um respeito, né, pelo pastor Antenor, assim também eu aprendi a respeitar o meu pastor presidente. Mas o legado que eu quero deixar, se isso viesse a acontecer, o pastor Antenor sempre foi um pastor coerente. Nunca vi pastor Antenor negociar, né, contra os princípios que ele aprendeu a defender. Isso é muito importante. Isso é legado. O que é o legado? É como as pessoas irão lembrar de você. Exatamente. E aproveitando a oportunidade, né, também fazer aquela velha pergunta, porque nós temos várias denominações, né? Isso a gente tem Igreja Batista, que é uma igreja mais leve, né?
mais leve em qual sentido? Onde as pessoas vão mais à vontade. Já a Assembleia de Deus Missão, ela tem um pouco mais de regras, né? As pessoas vão com outro tipo de vestimenta, geralmente saias, vestido. Já a igreja do pastor Antenor é uma igreja pentecostal, não é isso, pastor? Pentecostal. Existe alguma diferença entre essas tradições? Missão, batista, outras denominações que existem e a pentecostal? Maravilha. Esse assunto ele é bem amplo, mas eu quero... Eu não vou mentir, eu gosto de igreja pentecostal. Quando maravilha. Você entra, o fogo está pegando, Eita, Deus glória. está usando, você já sai dali Maravilha. pegando fogo do Espírito. É interessante, né, dona Cássia, que quando se fala do fogo, a gente precisa entender que fogo é esse, né? Não pode ser o fogo estranho, né? Assim, dona Cássia, a gente se alegra. Do céu, a gente está alegre, maravilha, fervendo de emoção, né, do Espírito Santo. E aí percebe que quem está ali, seja o pastor ministrando uma palavra, ou seja, algum ministro, está tendo uma autoridade de reino concernente à palavra, e a palavra por si própria ela é profética, e a palavra pertence a Deus, e o próprio Deus ele é conhecido, dona Cássia, como fogo consumidor. Então a igreja que não mantém essa chama acesa, Deus falou isso para Moisés instruir Arão para manter o fogo aceso no altar, né? Então, esse fogo ele começa a arder no altar continuamente, não pode se apagar. Isso está no livro de Levíticos, capítulo 6. Mas, enfim, né, e cada igreja eu respeito todas, maravilha. Tenho amigos em todas elas, né? Amigos, seja cantores, ministros, pastores, amigos que eu sei que eu posso contar, né? E amo cada igreja que for citada. Tem outras e tantas. Inclusive, pessoal, quero deixar inclusive aqui a porta aberta, né, para outros pastores que queiram participar do meu podcast. A porta está aberta, inclusive para o padre daqui da Igreja Católica. Todos são bem-vindos, né, pastor? Todos dentro das suas denominações. Isso é importante, dona Cássia, porque estamos em uma comunidade, né, a qual tem vários pensamentos, e eu creio que eles entendendo a posição de cada denominação, lógico que o que vale deixar claro que só existe uma porta, né, um caminho. Eu não posso trilhar pelo outro caminho. E o próprio Jesus deixou muito bem claro que ele é essa porta. E esse é o caminho. Inclusive tem o versículo bíblico, né, que relata muito claro, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém não vai ao Pai senão por Cristo, né? Cristo é essa porta maravilhosa. Eu até disse para a dona Cássia que estão nos assistindo que ia ser o mais simples possível, porque tem os apanhados bíblicos, isso tem um tempo para a gente adentrarmos aqui. Mas, enfim, se tratando, né, dessa porta que está aberta, que a nossa amiga Cássia falou aqui, eu quero também ter o privilégio de ouvir os demais. Sim. Mas, voltando, as igrejas, elas têm as suas doutrinas e que nós temos uma visão mais parecida, né, com a Assembleia de Deus. Então, nós somos a Assembleia de Deus Poço das Ovelhas, nessa linha de conservar e preservar a palavra e os ensinamentos do Senhor. Maravilha, isso é muito importante. Então eu quero mandar um abraço para todas as igrejas, todos os pastores, todos os missionários, e que Deus abençoe a todos poderosamente em nome de Jesus, dona Cássia. Amém. Maravilha. Pastor, para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor, se pudesse resumir sua missão em uma frase, qual seria ela? Determinação. Essa seria a palavra. Amém. Eu costumo dizer para minha esposa, ela fica surpresa, disse, meu amor, os irmãos até usam esse bordão, né, pastor. Tem alguns, esse é um dos que a senhora vai até gostar dele. E tem muito também com a senhora, que eu estou cansado, porém eu estou determinado. Amém. Alguém vai ver a gente cansado, mas não desistindo. Sempre estaremos determinados.
É a palavra que eu trago, resumindo tudo isso. Pastor Antenor, uma pessoa determinada. E a outra que eu digo é incansável. Amém. E vamos também, pastor Antenor, para finalizar, vamos deixar um versículo para os nossos telespectadores, né? Gostaria que o senhor abrisse sua Bíblia, né? E lesse o versículo que Deus tocou ao seu coração. E os telespectadores, Maravilha. por favor, se atentem à palavra do Senhor, porque o Senhor fala poderosamente. Amém. Quando a senhora falou de portas aqui, eu me recordei da porta maravilhosa que é o Senhor. Apocalipse capítulo 3. Vamos ver o que aqui João, dentro da visão concernente à carta à igreja de Laodiceia. Versículo 19 diz assim: eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amém. Glória a Deus. Esse é o versículo que eu deixo para vocês. Permitam-se abrir a porta do coração de cada um de vocês, para que esse Cristo entre e faça morada e ceie com vocês. Amém. Creia tão somente. Amém. Que o Senhor irá fazer morada em vossos corações. Dona Cássia, muito Amém. Obrigado. Pastor, o Senhor é sempre Felizaço, tá? Em nome de Jesus. Conte conosco. Amém. Maravilha. Quero agradecer demais a presença do pastor Antenor. O pastor Antenor, que é não só um pastor, mas também é um grande amigo, inclusive meu. Quando tem suas horas vagas, no intervalo e outro, dá suas folgas de trabalho, que o pastor Antenor também trabalha, inclusive na área de segurança. Ele dá uma passadinha por aqui, lê um versículo da Bíblia, fazemos uma oração e mantemos esse contato espiritual com Deus, porque é muito importante. Então, pessoal, quero agradecer demais a vinda dele aqui. Eu sei que, de alguma forma, todas as palavras ditas tocaram o coração de vocês. Então, estou encerrando mais um Café com Cássio, ouvindo essa gloriosa palavra. E só agradecer. E você pode ser o meu próximo convidado. Fala comigo no direct. Vem tomar um café com Cássia. Não é isso, pastor? Maravilha. Já está convidado. Eita, rapaz. Maravilha. Coisa boa.